Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da revista da Escola Bíblica, que tem a lição 9, que tem como título Guardar o Evangelho. Antes de darmos início ao nosso estudo, vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua bênção para estes momentos. Senhor Deus Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome, muito obrigado por mais esse dia, obrigado pela tua graça, tua misericórdia, teu amor, teu perdão, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado. Agora eu te peço a tua bênção para este momento, que venha nos dar sabedoria, discernimento, compreensão da tua palavra, para assim sermos edificados através dela, Pai. Seja conosco, abençoe cada pessoa que vai assistir através das redes sociais. Se houver alguma enfermidade, que o Senhor possa curar, que é uma enfermidade física, que é espiritual, que o Senhor possa dar paz nos lares, abençoar cada um, a cada vida, Pai, e livrando de todo o mal. Isso nós pedimos, já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos dar início ao nosso estudo. E nós temos como texto básico 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 ao 18, que nós vamos ler agora. Então, vamos lá. Bom, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 ao 18. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Timóteo, meu amado filho, graças e misericórdia da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem deste os meus antepassados sirvo como a consciência para que, sem cessar, faço menção de dia nas minhas orações, noite e dia. Lembrando que das tuas lágrimas desejo muito ver-te para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida, e que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loite, em tua mãe Eunice, estou certo que também habita em ti. Por este motivo, te exorto que dependes de dom de Deus, que há em ti pela imposição de minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de timidez, mas de poder, de amor e moderação. Portanto, não envergonhe dos testemunhos de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro, seu antes participa comigo das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, e que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as vossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes do tempo eterno. E agora se manifestou pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, a qual destruiu a morte e trouxe luz à vida e à imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por esse motivo sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei que quem tenho crido, e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até naquele dia. Conserva o modelo de santas palavras que de mim tens ouvido na fé no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Bem sabe isto que todos estão na Ásia e me abandonaram, entre eles Figelo, Hermanoges. E o Senhor conceda misericórdia na casa de Onésiphoro, porque muitas vezes ele me recriou e não se envergonhou das minhas algemas. Antes, vindo ele a Roma, diligentemente me procurou e me achou. O Senhor me concede naquele dia e age misericórdia diante do Senhor. E quanto serviço me prestou, em Éfeso melhor, e sabes tu.
Isso foi palavra do apóstolo Paulo lá na carta ao 2 Timóteo, né? No qual Paulo conta aí essa versão diante do Evangelho, na carta a Timóteo. Bom, nós temos o versículo-chave, que é 2 Timóteo 1,14, e que nós já até lemos, não vamos repetir, que, só resumindo, por meio do Espírito Santo, que habita em nós, guarde o bom tesouro que foi confiado. Qual é o alvo da lição? É estudar esta lição, você vai compreender a responsabilidade do cristão em viver e pregar o evangelho genuíno, identificar os perigos doutrinários e ser estimulado a defender a sã doutrina. Bom, o aluno que está assistindo, a aluna no caso, né, ele será capaz de reconhecer os pilares do evangelho, identificar a qualidade do obreiro, que zela pela preservação dos evangelhos, verdadeiro evangelho, e sentir a necessidade e a responsabilidade de zelar pela preservação do verdadeiro evangelho. E zelar pela preservação do evangelho com coragem, poder, amor e fé sem fingimento. Bom, partindo para a introdução, nós temos que, para perder valores, basta descuidar, para guardar é preciso se concentrar. Os cristãos são exortados a ser guardiões da palavra em dois aspectos. Obedecer, que é, entre aspas, ordene estas coisas ensinas. Tá? Fecha aspas. 1 Timóteo 4,11. Entre aspas, e o que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer seja não. Fecha aspas. 2 Timóteo 4,2. E escoltar, nós falamos em obedecer, agora vamos falar em escoltar, instituindo que batalhassem pela fé uma vez por todas e confiada aos santos. Paulo não duvida da obediência de Timóteo, apenas o exorta a continuar firme, sem medo. A ideia de escoltar não se refere jamais à vulnerabilidade ou alguma fragilidade do Evangelho. É que o poder de Deus, a tarefa consiste em levar o Evangelho de modo que ele chegue inteiro, puro, sem mistura até os ouvintes. Em escolta existe dedicação, e esse é um assunto pertinente na segunda carta ao apóstolo Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Aquele que obedece à palavra pode falhar como guardiões de sua preservação e transmissão. Devemos, porém, dar graças a Deus, pois fiéis no passado deram a vida para escoltar. Fecha aspas. O verdadeiro evangelho até nós, agora, a sublime tarefa nos foi dada e a exigência é que sejamos guardiões da consciência limpa, conhecedores da essência do evangelho, e sóbrio quanto à tarefa confiada de escolta o evangelho. Aliás, é escoltar o evangelho. Bom, vamos lá. Número 1, em Alcarismo Romano, que fala guardiões do evangelho. Paulo afirmava, aliás, que sua carta em seu ministério era legítima, recebidos diretamente do Senhor, conforme Gálatas 1:10, 12. Ele tinha firme propósito de pregar o evangelho a todos. Aquele que receberam a palavra de modo integral e se tornam responsáveis por transmiti-la e por inteiro. Por isso, o apóstolo considerava uma medida de segurança repetir a quéquima, novamente no capítulo 1. Ninguém pode guardar um tesouro que não possui. O cristão que conhece o Evangelho pode avaliar uma mensagem possuir 3 pilares, destacados por Paulo neste capítulo. Bom, vamos lá. Primeiro, mensagem psicontrínseca. O Evangelho fala de Cristo como centro de sua mensagem.
Paulo confirma que Cristo é a promessa da vida, a graça que nos foi dada e a manifestada por meio de Cristo. Para o apóstolo, essa deve ser a ênfase, pois diz, entre aspas, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Cristo e este crucificado. Fecha aspas. Isso está lá em 1 Coríntios 2, versículo 2. Número 2. A mensagem da salvação pela graça. O Evangelho fala da salvação e Paulo insiste que a mensagem deve ser apresentada de modo simples e que a oferta de perdão do soberano Senhor fique evidente. A expressão graça e misericórdia, repetida no discurso de Paulo, fundamenta que o Evangelho é uma boa notícia de clemência e essa oferta de anistia não pode ser misturada com exigência de pagamento ou obras. Paulo afirma, nos salvou e não segundo as nossas obras, mas conforme a própria determinação e a graça. Número 3. A mensagem de vitória da cruz. O Evangelho fala da cruz, que é o símbolo da morte. A mensagem cristã não é amena e não se equiva a tratar de mortalidade como sentença imposta ao pecado. Embora não mencione a palavra cruz, nas cartas a Timóteo, Paulo mantém a linguagem usada na carta aos Efésios, remetendo-se ao Calvário, conforme lá em Efésios 2, versículo 15 ao 16. Paulo afirma que o Evangelho é a boa notícia em que Cristo destruiu a morte e trouxe a imortalidade. A vitória da cruz não se reduz ao bem-estar terreno, mas dá ênfase na esperança da imortalidade. Bom, primeira carta pastorais dessa lição, você seria capaz de identificar igrejas modernas que mantêm o padrão da sã doutrina? Podemos notar que a ênfase da cruz na ressurreição e nos discursos dos nossos dias está perguntando, né? Que a gente pode identificar essas igrejas modernas que mantêm o padrão da sã doutrina, que fala da morte de cruz, da ressurreição, né? E que a cruz foi uma vitória para nós, embora um sacrifício para Cristo, mas por causa que trouxe a salvação, a libertação dos nossos pecados. Então nós temos agora a questão do número 2, em Eucaristia Romana, que fala sobre o caráter da escolta. É necessário que um soldado tenha um bom caráter. Os que protegem pessoas precisam ser confiáveis. Os que são incumbidos como mensageiro do rei precisam ter boa reputação. O que se requer é todos nos considerem como ministros de Cristo, encarregados do ministério de Deus. Ora, além disso, o que requer desses encarregados é que cada um seja encontrado fiel, conforme 1 Coríntios 4, 1, versículo 1 e 2. Paulo dá testemunho de si e de Timóteo, quanto ao caráter que tinha como obreiro. Vejamos as duas características destacadas. Primeira característica, a consciência limpa. A questão do caráter era essencial para Paulo, e o testemunho do cristão é uma exigência. Entre aspas, afasta da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor, e as credenciais era: antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Fecha aspas. E segunda característica, qual é? A fé sem fingimento. Outra qualidade destacada é a honestidade da fé. Paulo reconhece Timóteo como Jesus reconheceu Natanael. Entre aspas, eis um verdadeiro israelita e que não existe fingimento algum. Fecha aspas. Está lá em João, capítulo 1, versículo 47. Denuncia que muitos pregam o Evangelho por inveja e por rivalidade,
com fingimento ou com sinceridade. O caráter do obreiro era assunto fundamental para o ministério da palavra. Vamos à segunda carta pastoral para hoje. A fé da moderna igreja evangélica possui 100 quilômetros de largura e 1 centímetro de profundidade. Tá? Interessante isso, né? Em Manta a gente comente a relação da igreja evangélica em nossos dias. Será que a fé moderna ela está possuindo 100 km de largura, mais 1 centímetro só de profundidade? É coisa para pensar. A nossa fé tem que ser profunda. Se tem 100 km de largura, teria que ter 100 km de profundidade. Ou melhor, 100 km de profundidade, porque na verdade só tem 1 centímetro de profundidade. Bom, item 3. A tarefa de defesa do Evangelho. Paulo, depois de elogiar Timóteo, assevera que um guardião do Evangelho precisa, além do caráter, ter a tríplice virtude da coragem cristã. O ter poder, de amor e de moderação. É possível ter coragem sem poder? Eu acho que não. Sem amor? Também não. Desculpe. Sem moderação? Eu acho que também não. O Evangelho deve ser protegido e pregado com autoridade e amor, considerando os contextos culturais aonde chega. Paulo estimula o Timóteo que não se envergonhe das lutas nem de intimidar com suas posições. Alguns que eram antes guardiões do Evangelho abandonaram Paulo e a fé. O apóstolo exorta Timóteo a ter coragem. Os cristãos precisam ter muita firmeza, porque é uma intensa batalha espiritual. Isso é verdade. Por causa dessa luta, Paulo pede orações para que não lhe falte intrepidez, a fim de continuar levando diante o Evangelho, e pregar e defender a causa do reino e defender uma das maneiras de guardar o bom depósito e o seu bom combate, a qual Paulo fala. Conclama cristão e se unirem, entre aspas, lutando junto pela fé do Evangelho. Fecha aspas. A tarefa de escolta envolve não apenas o perigo físico, como devemos orar pela igreja perseguida, mas pelos perigos doutrinários. Paulo alertou a Timóteo sobre uma missão de escolta ao Evangelho, e escoltar o Evangelho e defendê-lo na esfera ideológica. A mesma defesa corajosa de Paulo exigiu de Tito. Então, a outra carta pastorais para hoje fala que precisamos ser exortados e ter coragem. Vivemos numa era que os cristãos estão tentando diversas formas de aceitar um tipo de evangelho light, sem o estímulo da cruz. O apóstolo Paulo concordaria com Judas quando ele disse, entre aspas, o que Judas disse? Senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhasse pela fé, uma vez por toda, confiasse aos santos. Fecha aspas. Nota, a próxima lição dessa revista dedicará seu estudo alerta aos cristãos desses perigos doutrinários. Aí temos aqui a sugestão final, que seria uma aula mais, aula assim, com participantes, né? Vamos dizer assim. Então, não seria uma aula online, seria uma aula física, né? Uma aula com participantes. Então, nós não podemos falar dessa sugestão final. Mas falaremos agora da conclusão. A conclusão nos leva numa era de discurso religioso, que usa a Bíblia como resumo de informações, sempre favorável para a vida material. O Evangelho corre perigo de ser confundido por isso. Os cristãos devem ser estimulados a lutar para desfazer sofismas que ameaçam a igreja. Dentre fiéis do passado que lutaram pela fé,
Destacamos o pastor Trentrique Bonhoeffer, que lutou para o Evangelho durante o movimento nazista. Ele foi capaz de perceber que a igreja alemã estava, entre aspas, abandonada tão rapidamente que aquele que chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho. Fecha aspas. E não apenas se identificou teologicamente, mas defendeu publicamente, expondo aos perigos que alcançou. Em sua obra Vida em Comunhão, o autor diz que denuncia que é possível professar ser cristão, mas deixar Cristo à margem e que a igreja estava colocando um homem acima do Senhor. Ele morreu enforcado num campo de concentração nazista. Tá, então ele diz, que numa era de discurso religioso que usa a Bíblia como resumo de informações, sempre favoráveis para a vida material, que o Evangelho corre perigo de ser confundido. Não podemos confundir com outras doutrinas do Evangelho. Nós temos sempre focar a cruz de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição, e que Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós, e que um dia voltará e vai arrebatar a sua igreja. Então isso nós não podemos esquecer. Nós temos que pregar o Evangelho com moderação, com fé, entendeu? Com coragem, porque há muitas falsas doutrinas e muitas pessoas estão sendo enganadas por essas falsas doutrinas. E muitas vezes elas vêm rebater o verdadeiro Evangelho. Então nós precisamos combater com coragem, com fé, com moderação. Então é isso que eu queria deixar. Então vamos orar, agradecendo a Deus por essa lição e pedindo a sua bênção. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais essa lição. Obrigado por cada vida que vai está assistindo, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando, dando fé, coragem, moderação, domínio próprio também, Senhor, para que possamos ser usados por Ti como instrumento vivo, agradável a Ti, que possamos, Senhor, ter esse poder, Senhor, essa fé, para crermos que, Senhor, a Tua palavra, ela pode salvar, libertar, curar. Por isso nós pedimos, Senhor, pela Tua bênção, pela Tua paz, que o Senhor continue nos abençoando, abençoe nosso domingo, os nossos cultos nas nossas igrejas, Pai. Abençoe também a nossa semana, tenha uma semana próspera, uma semana abençoada, uma semana que possamos ter fome e sede da Tua palavra e assim sermos edificados por ela. Que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra e que Tu venha nos abençoar. É que nós te pedimos, já te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, a graça e a manifestação do poder de Deus esteja diante de nós. E a próxima lição será a lição 10, que falaremos sobre o sofrer pelo Evangelho. Tá? Então, no próximo domingo, o título da lição é Sofrer pelo Evangelho, que é a lição 10. Então, que Deus abençoe e até a próxima lição. Que fiquem com Deus. Amém. Amém.